Vocês dois participaram da elaboração do projeto de lei do qual resultou o Código de Processo Civil de 2015. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse trabalho. Como é que foi o trabalho em grupo, as colaborações, as dificuldades e qual é o balanço geral que vocês, vamos dizer assim, delineiam sobre esse novo Código de Processo Civil? Quem quer responder? Bom, quer que eu comece? Depois o Humberto Paulinho. completa. Eu participei foram 3 comissões no novo Código de Processo Civil. Teve a primeira comissão no Senado, presidida pelo Fux, e foi a comissão que elaborou o anteprojeto, né? Nós fizemos o anteprojeto e depois ele foi aprovado no Senado e ele foi submetido à Câmara dos Deputados. E na Câmara foi criada um novo grupo de juristas para acompanhar o projeto, e o relator da Câmara tinha sido meu aluno, e ele me convidou também para fazer parte da comissão da Câmara. E foi interessante que a comissão da Câmara tinha que discutir o projeto do Senado, que eu tinha participado. Então foi interessante. E depois teve uma terceira comissão, que o projeto volta da Câmara para o Senado. O Senado cria uma nova comissão, que foi a terceira, com 5 membros, que eu também participei, que foi a comissão da redação final do Código. Foi uma experiência realmente única. As reuniões eram feitas em Brasília no início, todas em Brasília, e na primeira reunião cada um trouxe ideias, sugestões que achavam importantes para o novo código. E dentre eu cito uma das contribuições que foi uma proposta que eu fiz logo numa primeira reunião, que foi a criação do IRDR, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Foi uma proposta minha, que eu propus sob o nome inicial era um incidente de coletivização. E depois nós mudamos o nome, cada um trouxe as propostas, as discussões foram feitas, nós aprovamos num espaço de tempo relativamente curto, tudo com audiências públicas no Brasil todo. Ficou alguns anos na Câmara, a Câmara fez modificações, e as últimas reuniões foram no Rio de Janeiro, porque o Congresso estava para entrar em recesso, o Fux, que presidia, estava no Rio, e nós tínhamos que fazer uma redação, vamos dizer, final, e nós chamamos o grupo de juristas da Câmara, da comissão da Câmara, nós, reunimos no meu escritório, numa sala grande que eu tenho de reunião, veio taquígrafo de Brasília, deputado, e foi muito interessante, porque ali nós fechamos os pontos que haviam dúvidas entre as duas correntes, entre as várias correntes. E aí ele foi levado para a votação. Eu me lembro que na hora da votação nós estávamos lá e os líderes podem apresentar emendas na hora. Então eram apresentadas emendas na hora, enfim. E foi um trabalho muito interessante, né, com 3 focos: o foco fortalecimento dos precedentes, que o Humberto bem conhece, e mais do que isso, fortalecimento da transação, da negociação, e de um procedimento mais rápido, no sentido de diminuir o número de processos e dar mais agilidade. E ele tem funcionado bem. Nós temos grupos de pesquisas, eu e o Humberto, na faculdade, estudando a evolução desses institutos que foram as grandes apostas do novo código. Humberto vai saber falar melhor agora sobre essa parte das propostas e do que está acontecendo, né? Muito bem. Humberto, o que você pode comentar? Eu acho que além desse ponto que o Paulo colocou muito bem, né, a tentativa do Código de equilibrar a maior efetividade da providência jurisdicional, então um aumento dos poderes do juiz, mas por outro lado também um aumento exponencial do poder das partes, né, não só pela possibilidade
de acordos sobre o direito material, mas também acordos sobre os aspectos procedimentais, né? O chamado 190 do CPC, que ainda é timidamente utilizado, né? É um dos dispositivos que nós mais apostávamos e pensávamos que haveria uma adesão maciça, mas a gente observa ainda não só os advogados privados, mas também os públicos um pouco reticentes com relação ao 190 em termos de segurança jurídica, né? E as múltiplas possibilidades que se abrem quando a gente combina o CPC de 2015 com a lei de mediação e com a lei da arbitragem. Então, possibilidade que você tem hoje, ainda na fase contratual, de já fazer uma disposição clara e segura sobre qual a forma, qual a ferramenta que você pretende utilizar para resolver aquele tipo de conflito, né? E você pode, inclusive, fazer cláusulas escalonadas. Então, olha, primeiro vamos tentar uma mediação, que é lá o artigo 23 da lei de mediação. Primeiro vamos tentar uma mediação, se a mediação não funcionar, nós vamos partir para a arbitragem ou vamos partir para um processo judicial customizado, onde as partes de antemão já vão definir fluência de prazos, número de testemunhas que vão ser ouvidas, perícia consensual, já deixam indicado de comum acordo quem será o perito, caso haja necessidade de realização do Isso é sempre um tormento. Então, assim, sem dúvida nenhuma... sem dúvida nenhuma é um dos ordenamentos mais modernos aí que se tem notícia, né? Se você compara o teor do CPC de 2015 com o Código Português, que nós tivemos que nos influenciou bastante, o Código Italiano, o Código Francês, o nosso não deixa absolutamente nada a desejar, ele está alinhado com o que há de mais moderno aí na ciência processual mundial.